Hora do quadro CNN Innovation, aqui no CNN Prime Time. Os diários avanços tecnológicos já não chocam mais ninguém, mas esse chocou e deu o que falar no mundo inteiro. A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou que promete revolucionar, mais uma vez, o jeito com que a gente lida com a inteligência artificial. A empresa, comandada por Sam Altman, apresentou a ferramenta que gera vídeos a partir de comandos de texto enviados pelo usuário. Então eu falaria aqui, eu quero que você, computador, desenhe o Márcio Gomes diante do Marcelo Trípoli, no fundo um escrito CNN Innovation na programação da CNN Brasil. Essa seria a imagem que a gente ia ter, Marcelo, essa que o público está vendo. Chegaremos a essa perfeição ainda? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui no Prime Time. Sim, Márcio, a gente está muito próximo daquele cenário onde vai ser difícil a gente distinguir o que é a realidade e o que é uma imagem feita no computador, feita por um sistema de AI. O avanço é muito rápido. O próprio solução que foi apresentada pela OpenAI semana passada tem erros. E é interessante que eles disponibilizaram um material com vídeos que mostram um pouco como funciona e o hiperrealismo e a dificuldade que a gente está vendo aqui no telão de ver a diferença entre aquilo que é real e o que não é real, mas a gente também vai ver as imagens mostrando erros que a ferramenta tem. E aí a gente pode pensar, então esse negócio nunca vai chegar, nunca vai conseguir Esse passar. é um dos erros. Esse é um dos erros. Ela tem alguns erros de continuidade de câmera, alguns erros de física, ela às vezes confunde esquerda e direita. A cadeira está voando, né? A cadeira não voa, né? Tipo, não está no filme do Poltergeist, né? Então, essa cadeira flutuando, por exemplo, é um erro de física, que a inteligência artificial ainda não conseguiu decifrar e que o próprio material da OpenAI mostrou isso. Aqui a gente vai ver um gatinho, em algum momento o gatinho vai fazer um carinho aqui, e ele parece ter uma terceira pata, assim, o gatinho. Essas falhas podem levar a gente a crer que esse negócio vai ficar sempre nesse estágio. Não. A velocidade de avanço, a velocidade de processamento e de melhora é muito rápido. Então, a gente está diante de uma tecnologia muito promissora e que vai evoluir muito rapidamente. Eu já fui na Nova Zelândia, num estúdio de cinema que fazia os efeitos especiais do filme Planeta dos Macacos. E era impressionante a quantidade de gente, a quantidade de computadores necessários para fazer uma cena. Aqui a gente está falando de escrever um astronauta andando num deserto, olhando para sua nave espacial. E sai essa cena de cinema. A gente viu o defeito ali, mas é impossível não se impressionar também com o que dá certo, né, Marcelo? E a gente não diz mais o que é real ou não. E isso pode ser um perigo. Pode ser um perigo, na verdade, por isso, inclusive, que a ferramenta não está disponível para o grande público. Ela foi apresentada e tem um grupo de pessoas testando a ferramenta. Mas vai chegar para o grande público. Vai chegar, mas eles estão querendo colocar algumas salvaguardas, por exemplo, para evitar o famoso deepfake, né? O deepfake é quando é construída uma imagem com uma pessoa pública, notória, ou é colocado um personagem, uma pessoa numa situação que ela nunca viveu, para passar, enganar a audiência como aquilo existiria. Então, o deepfake é um problema que a gente tem que lidar com o AI e que a tecnologia vai ter que criar métodos de derrubar, de evitar isso. E a OpenAI tem noção disso, por isso que está tendo algumas preocupações antes de lançar. Mas a gente, uma vez isso saindo, a gente vai ter que se deparar, a gente como sociedade vai ter que se deparar com isso. Eu prefiro, Márcio, olhar um pouco o copo meio cheio, no sentido de que o que você falou, essa tecnologia de produção, de pós-produção de Hollywood, que estava acessível para poucas empresas, você imagina que ela vai se democratizar e uma pessoa em qualquer lugar do mundo, com a criatividade dela, vai poder fazer, daqui a pouco, um longa-metragem. Né? Porque hoje os vídeos são curtinhos, a ferramenta te dá vídeos de 1 minuto, mas isso é uma questão de tempo, para o processamento estar disponível. Então, a gente vai ver em breve, muito em breve, mais do que a gente imagina, um longa-metragem sendo construído com uma menina na casa dela ali, digitando ali uma série de comandos e construindo uma história inteira a partir do AI. E a gente consegue pensar que indústria vai usar isso? Claro, eu dei o exemplo do cinema, mas acho que qualquer um pode usar, na verdade, né? Se eu vou construir um prédio, simule para mim o prédio como vai ficar com vidraças verdes. Não, agora azul, agora amarelo, quero plantas ao redor. Qualquer área de... Educação, por exemplo. Na verdade, é aquilo que a gente viveu, eu e você, a apostila. Começa a imaginar uma apostila feita, uma sala de aula com um simulador. Aí a gente conecta com o que a gente apresentou há 2 semanas atrás do Apple Vision Pro. Então, você imagina o equipamento que você põe no teu rosto, que você imerge no conteúdo com conteúdo feito no computador. A gente está diante daquele futuro distópico do Minority Report, a gente está chegando cada vez mais próximo disso, Márcio. E você acha que outras empresas conseguem seguir essa linha da OpenAI? A OpenAI já vem se destacando há algum tempo.
outras empresas facilmente conseguem alcançar esse nível de tecnologia? Aqui o prompt era 2 caravelas dentro de uma xícara de chá, de café, num café revolto. Isso, é uma loucura. É isso. A grande vantagem que a OpenAI tem é o tempo de processamento de treinar o algoritmo, né? Treinar o algoritmo, que esse treinamento de algoritmo se acumula. Então, é um diferencial competitivo. Mas a gente tem Microsoft de um lado e Google do outro investindo fortemente. A Microsoft com a própria OpenAI, né? Então, ela está incorporando seus produtos dela, mas você tem o Google numa outra ponta, que lançou agora o Gemini, novo Gemini, que tem 1 milhão de tokens, que é o número de processamentos paralelos que a tecnologia permite. Então, a gente vai ver alguns players, mas o mercado de tecnologia é um mercado de poucos players. As tecnologias elas tendem a se concentrar em poucos players que viram plataformas, mas plataformas que qualquer um pode usar, qualquer outras empresas viram ecossistemas que qualquer um pode plugar. Então a gente vai ter um mercado concentrado em algumas plataformas, o do Google, essa da Microsoft com a OpenAI, e a gente vai ter ao mesmo tempo uma série de ecossistema democrático de pessoas físicas e jurídicas usando e inovando através delas. E o futuro está só começando. Esse é Marcelo Trípoli, comentarista da CNN de inovação, toda segunda-feira com o quadro CNN Innovation. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Boa noite.